Roda, Gabi, é com você. Você que manda, manda. Vamos lá. Roda o zap pro Caião responder pra nós aí, vai. Oi, Caio, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou de Belém do Pará, estou fazendo 30 aninhos e queria aproveitar essa data para fazer duas coisas. A primeira, te agradecer, que é a coisa que eu mais queria fazer. Te agradecer por toda a tua ajuda, por todos os teus conselhos, ainda que a gente nunca tenha se visto, essa é a primeira vez. Tu sempre me ajudaste muito, muito, muito mesmo, com todos os teus ensinamentos, com essa tua visão honesta e sincera da palavra de Cristo, do Evangelho. A segunda coisa é te fazer uma pergunta. Eu sei que tu te repetes muito, que as perguntas são muito repetitivas, mas acho que sobre esse assunto você não falou muito. Eu queria saber a tua visão, a tua opinião sobre a teoria do eterno retorno. A teoria do eterno retorno parte da seguinte premissa: é que a probabilidade de um mundo exatamente igual ao nosso vir a existir é maior que zero. E nós sabemos disso porque o nosso mundo, tal como ele é, existe. Se espaço e tempo são infinitos, a consequência lógica é de que a nossa existência vai se repetir infinitas vezes. Embora essa teoria tenha ficado muito associada ao Nietzsche, a gente encontra ela espalhada de uma maneira assim genérica em quase todas as culturas, desde os antigos dos egípcios, que cultuavam aquele escaravelho como um símbolo de renovação e da ressurreição da vida. Os maias e astecas também tinham uma visão cíclica do tempo. E mesmo na nossa cultura judaico-cristã, ainda que o Gênesis sugira uma visão linear do tempo, com o início dos tempos e de como ele foi criado, existem algumas passagens. Eu não gosto muito de pensar textos assim sem contextualizar da Bíblia, porque isso pode levar a qualquer tipo de interpretação, mas existem algumas passagens na Bíblia que também sugerem a procedência dessa teoria do eterno retorno, como Eclesiastes 3, versículo 15. Aquilo que é já existia, e aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que passou. E também Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi é o que será. O que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se há encontrado alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. É isso, Caio. Na verdade, a minha verdadeira intenção era falar contigo e te agradecer, porque eu te vejo como um amigo. E também o Braulio. Abraço, Braulio. Tudo de bom. Falou. Um beijo, Felipe. Beijão, filho. Deus te abençoe. Olha só, o Eclesiastes não está falando de nenhum eterno retorno. O Eclesiastes não lida quase nada com a categoria sequer da eternidade. Ele lida com o pó, com o que acontece debaixo do sol, com o que acontece nesta linha do tempo. Ele está falando desta linha do tempo, da vaidade das coisas nessa linha do tempo. É muito mais básico o que ele está dizendo. Ele está dizendo que não tem nada novo mesmo. Como não tem? As coisas mudam de roupa, mudam de linguagem, mas são as mesmas que voltam, que voltam, que voltam. Então não tem nada a não ser o invólucro tecnológico e cultural que seja absolutamente novo acontecendo debaixo do sol. Os espíritos e suas angústias, e seus dramas, e suas questões, e suas perguntas, e suas buscas continuam os mesmos, só que
há uma crescência no processo, na evolução, na acumulação do conhecimento, no desenvolvimento tecnológico. Chegamos a um ponto em que você hoje, por causa de teorias físicas, você entra na elaboração do eterno retorno, que é, se o espaço e o tempo são infinitos, vai chegar uma hora em que isso volta e recomeça, volta e recomeça. Agora, de onde vem a tua certeza de que o espaço e o tempo são infinitos? O espaço e o tempo tiveram um começo. Se aquilo que tem um começo tem um fim. Só é infinito o que não precisou de começo, o que isso não terá fim. Esse não termina nunca. E o eterno é algo que transcende a própria noção de infinito. O eterno é aquele que é de si mesmo, sem explicação. É dele que decorrem todas as formas de existência, inclusive a nossa, que está aqui nessa camada espaço-temporal, que vai enfrentar, já enfrenta, já vive a lei da entropia, do desgaste, e à medida em que isso se expande, se esfria e se torna inviável para a própria vida, de modo que em qualquer cartilha chega a um ponto em que o próprio universo morre, o espaço-tempo morre, se não houver nenhum tipo de intervenção de um fenômeno divino no espaço-tempo, ele está fadado a acabar de si mesmo. Então, sinceramente, bota tua mente e coração em coisas realmente práticas para a vida, que possam fazer você ser um ser humano significativo nas suas relações na existência. Porque no mais, isso é o que? É uma espécie de teologia do efeito butterfly, que volta, que volta. É só uma nova forma, é uma forma universal de zerar e fazer a reencarnação dos mundos, agora não de indivíduos, mas de civilizações inteiras acontecerem. Seria uma prisão desgraçada para a existência se a gente não pudesse evoluir para além dos condicionamentos do nosso abobalhamento no espaço-tempo. De modo que, por favor, meu filho, segue adiante. E você associar isso a Nietzsche é outra vez fazer uma associação à própria angústia de Nietzsche, que foi um louco maravilhoso, mas insano na percepção. E eu acho que tem coisas muito mais fascinantes para você dedicar sua inteligência, interesse e cultura em relação ao universo e a relação disso com você, comigo, com a gente. Agora, o que você falou dos egípcios e tudo, é porque antes de Abraão foi uma espécie de Einstein da compreensão, porque antes de Abraão todos os mundos eram mundos cíclicos. Foi depois de Abraão que o mundo se transformou num mundo perspectivo. Aquela compreensão de fé, de certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, que não existem, mas que serão criados. Pela minha ação, eu estou andando nessa direção. Isso, como formulação de consciência, quebrou a roda da repetição do tempo, das culturas, das civilizações antigas. Abraão dá uma quebrada, ele é uma espécie de Einstein desse significado da relação do indivíduo com o tempo e com a projeção da perspectiva do que se pode criar, do que se pode inovar, do que se pode plantar de novo na mesmice das repetições que acontecem pela ignorância. Por que a vida se repete tanto? Porque ninguém acredita na sabedoria anterior. Aí todo mundo nasce querendo reviver tudo que já se sabe no que deu e no que dará. Aí nada novo debaixo do sol, porque a ignorância humana é brutal. Porque se as pessoas começassem a dar valor e a guardar mais o significado do que já foi acumulado como sabedoria, a gente repetiria menos. Mas a gente repete cada vez mais, numa velocidade cada vez maior, porque a alienação tende a ser extremamente mais afoita.
não se tem tempo para meditar na última informação que chegou há 10 minutos. Porque já tem uma nova chegando daqui a 20, no máximo. E eu não vou criando raízes em nenhuma direção. E tudo é impulso. É porque a existência humana é pulsionada irreflexivamente, é que a gente repete sempre as mesmas coisas, um déjà vu contínuo. Agora, a fé quebra esse ciclo quando insere perspectivas novas e quebra a roda desse tempo perverso. Então, simplifica olhando assim, tá bom? Um beijo para você, meu filhão. Deus te abençoe. Vamos lá? Caio, e essa coisa cíclica do pré-Abraão, é isso que você explicou aí, da repetição das coisas? É isso? Não, isso aí é só um modo de ver, né? Claro. Em qualquer lugar do mundo tem. Se você for à Índia hoje e encontrar qualquer indivíduo que tenha fé na transmigração das almas e tudo mais, ele vai crer não apenas nisso, mas vai crer em muito mais do que isso. Ele vai crer que você, numa próxima encarnação, pode se encarnar gafanhoto. Que todos os entes vivos voltam no ciclo interminável, ocupando também cadeias diferentes na evolução da hierarquia da né? vida. Na escala alimentar universal. Meu Deus, Então tem de tudo que você queira, tem. Tem coisa dita, falada e crida por alguns grupos. Eu não tenho tempo para bobagem. Ou você chega com elementos científicos irrefutáveis para mim, ou então eu vou interpretar da maneira mais simples, porque a maneira mais simples, em 99% das vezes, é a realidade. Por exemplo, leia sobre o universo cíclico e em retorno, eterno universo, voltando. Aí vai ler o livro de Eclesiastes e imaginar que o autor de Eclesiastes estava pensando nisto. É uma loucura, é querer que as concepções de ficção atuais caibam nas perspectivas da Bíblia. É fazer a mesma coisa que os literalistas emburrecidos fazem com a Escritura. Se a Bíblia já falava disso. Algumas vezes sim, na maioria das vezes aquilo ali significava outra coisa. Como o texto de Isaías, quando se diz, a Bíblia já sabia sempre que a terra era redonda. Só porque lá em Isaías está dito, e ele é aquele que se assenta sobre a redondeza da terra. Quando você sobe no alto monte, você olha na linha do horizonte, você vê a curvatura. Você vê uma redondeza. Você vê uma redondeza. Eles não estavam fazendo nenhuma apologia astronômica. Não tinha nada de Galileu. Não, era uma observação, só isso. Aí o cara quer transformar isso numa definição astronômica. É ruim demais. Você... Por isso é que conhecer contextos de verdade é fundamental para não falar bobagem. E para não abraçar bobagem.